E com vocês agora, a minha querida Adriana Bueno. Oi, boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Tubarão. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo Gente, convite. imagina, era presença garantida, que as primeiras aqui eu falei, tem que ser vocês. Por quê? Porque vocês têm história com a mentoria dos tubarões, vocês moram aqui, ó, no coração, não tem jeito. Vou apresentar para vocês, gente, a Adriana Bueno, que está aqui agora. O que acontece? A Adriana Bueno é nossa tubarão da turma 1. Quando a gente começou esse projeto, ela falou, é lá que eu vou. E assim foi. E agora o que acontece? Não larga mais. Nunca mais ela vai sair daqui. Né? Nossa mentoria pro resto da vida. E É aqui a isso gente mesmo. tá para contar um pouco dos bastidores da mentoria para vocês, de como isso foi transformador na vida da Adriana e principalmente nossas histórias de arrematante, né, Adri? Pois é, eu falei com o Renan, né? Eu falei, todo projeto de vocês, eu sou a primeira da fila, eu não perco nada. Pode botar meu nome, que eu estou sempre aí. Eita, gente. Olha, então vamos começar. Adri, você entrou na Smart em qual turma? Eu sou da turma 18. Da Eu entrei em junho, finalzinho de junho de 2023. junho de 2023. Olha só que legal, É, gente. Fazendo uma ordem cronológica. Junho de 2023, a Adriana entrou na comunidade Smart. E ali, logo no começo, vai pegando a fundamentação, entendendo o que é leilão e tudo mais. Em setembro, né? Então foram 2 meses depois, nós começamos o projeto da mentoria dos tubarões. E aí lá veio a Adriana. E qual que era o seu resultado antes dos tubarões, Adriana? Fernando, pois é, eu me lembro, eu entrei no finalzinho de junho. Em julho, a minha mãe veio aqui para minha casa, ficou 10 dias aqui comigo, minha mãe e minha irmã, de férias, em julho. E eu estava super empolgada, elas ficaram 10 dias e eu passei os 10 dias trabalhando. A gente só saiu um pouquinho à noite e eu trabalhei julho todo. Em agosto, no final de agosto, eu fiz a minha primeira arrematação. E em setembro eu entrei para a turma dos tubarões. Quando foi em outubro, eu arrematei mais um sozinho, um pop, já na mentoria dos tubarões. Então, 2023 eu só arrematei dois. Só tinha arrematado 2023, dois. Só dois. duas arrematações. É, Aí vamos explicar para a turma aqui. A gente começa na mentoria dos tubarões e ali é pancada, sabe? Ali o negócio é um pouco mais intenso, então a gente cobra mesmo, a gente puxa a orelha, a gente põe todo mundo para garimpar, todo mundo para entender, para ter dúvida, para tirar da zona de conforto. E a gente tem uma metodologia, né, Dri? A gente forma times. Então a gente coloca times ali com as pessoas com habilidades complementares para elas se conhecerem e se complementarem mesmo, né? E a gente em todos os grupos, em tudo ali, analisando ponto a ponto, fazendo junto, pegando na mão. E aí a Adriana estava num time que hoje só tem fera, mas naquela época estava patinando demais da conta. é isso Esse time tá mesmo. dando vergonha. Eu falei, esse time tá dando vergonha. Não, 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 tem que dar um jeito nisso. E o time só tinha. Hoje, né? Hoje só tem fera naquele time. Então lá É. estava a Adriana, o Akira. Nossa, o Akira hoje também é outro, né? Que foge de live igual o Diabo da Cruz, mas é um cara que hoje está estourando a boca do balão. E a gente patinava e olhava e garimpava, vira e mexe. O Akira, principalmente, jogava lá no grupo. O Akira adora um judicial, né? Ele olhava e o Fernando, bora, a gente tem que arrematar, vambora garimpar, gente, vambora, vambora. E o Akira jogava lá e a gente não ia. Um belo dia o Akira jogou lá e falou assim: ó, tem esse aqui. O Fernando bateu o olho e falou assim: deixa eu ver. Olhou e falou assim: não, esse aqui não presta, não. Mas e esse aqui? Eu dou 5 minutos para vocês analisarem esse. O leilão era no dia seguinte. Exato, gente, só para vocês entenderem o contexto. Aí lá vai o Akira, isso foi na Milan, no site do Milan Leiloeiro. E o Akira me joga lá um bendito do apartamento. Olha, esse daqui vai dar pra gente pegar. Vamos pegar esse daqui? Eu olhei e falei, isso é descarte. Isso é ruim demais, isso aqui não dá. Mas o que eu quero que vocês façam? No início eu já tinha batido o olho no leiloeiro, eu falei, aqui tem um negócio bom, que era uma casa em Vinhedo. E aí eu voltei para eles e falei assim, olha, eu dou 5 minutos para vocês vasculharem esse site e achar um negócio bom. E aí voltaram. Mas eu não achei nada de bom lá, nada de bom. E eu voltei e falei, aqui, gente, olha essa casa aqui, nós vamos arrematar ela. E era amanhã o lance, o leilão já. Essa casa aqui amanhã a gente pega. E aí eles entenderam, mas por que isso daqui é bom? Eu falei, é bom, vamos pegar, ué. E, gente, era uma casa de rua, em Vinhedo, uma casa grande,
com piscina, né, que ficava no centro da cidade. Vinhedo é uma cidade hypada ali, que os imóveis não são baratos, e ela estava indo para leilão, acho que por 380, alguma coisa assim, né, Dri? Eu Foi. Tinha é, 10% de desconto, né? então estava muito barato. Eu falei, essa aqui é a casa que para a gente depois dar uma arrumadinha nela, vender por 1 milhão. Então tinha um baita de um dinheiro na mesa e estava ali. E aí, e esse é um detalhe que acontece na mentoria dos tubarões e que muita gente ainda não está treinado para isso. Né? Você bate o olho num leiloeiro e você reclama, não tem nada de bom, você não consegue, eu não consigo garimpar. Por quê? Porque você ainda não tem o olhar treinado. E é isso que a gente faz ali, a gente vai direcionando, né? Vai treinando, vai fazendo tanto, executando e vai pegando essa dica. Você vai, bate o olho e você consegue enxergar aquilo que os outros não veem. Né? Então, isso vai mudando o jogo de cada um. E ali foi aquela casa, né? Bora pegar? Bora pegar. E a gente pegou, né? Teve o desconto, foi lance único, né? Não foi lance único, Não, a não. gente teve uma disputa Disputou até ferrenha com. Isso, com outro disputou com time outro dos grupo, tubarões, né? com a Marcela, que está aqui. É. E aí a gente pegou, no final das contas, a gente gastou 457, eu acho, né? Aí passamos por uma reforma grande e tudo, e hoje ela está anunciada por 1 milhão milhão e duzentos, 300. 1.299. É isso aí. Exatamente. Então, essa, gente, para contar para vocês, essa foi a história da arrematação de um time que estava patinando e que hoje só tem tubarão fera, né? Só gente craque. E uma arrematação que vai proporcionar ali para gente, provavelmente uns 600 mil, 700, 600 e poucos mil de lucro líquido ali. Né? A gente ainda não vendeu, ela está lá com. Vai fazer agora 18 meses, né? Tá tendo visita quase toda semana, tá quente, daqui a pouco rola. É. E aí, de lá para cá, essa foi dezembro, né, de 2000. O Ciro está falando aqui que a gente brigou Tô com com o eles. time deles, né, da Marcela, ele, o Marcelo e o Gines. Foi dezembro de 2023, a gente, depois da papelada e tal, janeiro a gente regularizou tudo, fevereiro começou a obra, né? E é isso, né, Fernando? De lá para cá, a mentoria foi, eu digo assim, arrematar é fácil você achar oportunidade, né? E dependendo do perfil, você encontrar uma boa oportunidade, ok. Eu sempre me achei arrojada. Eu vou lá e faço mesmo, eu quero ver depois como fica, mas é, arrematar é um pouco mais. A gente precisa de ter. Você tem que ter a coragem ali para arrematar. Você precisa de ter planejamento, execução, acompanhamento, mas acima de tudo a gente tem que ter estratégia, né? A gente tem que saber como entrar e como sair daquilo ali. E é isso que eu acho que a mentoria dos tubarões me proporcionou. Porque esse grupo que nós passamos, todos os ensinamentos, as nossas aulas diárias ali, e aí a gente vai formando nossos grupos. Hoje nós temos um grupo ali que é incrível. A Lili, minha casca de bala, a Gil, a Marlene, a Marcela, a Lorena, o Ciro, o Leandro, o Gustavo. Então a gente fica ali a gente discute bastante, a gente entra ali, né, nos grupos, a gente entra na briga e é uma discussão. E a mentoria, ela vem fortalecer, porque não adianta você só arrematar. O meu receio era ali, tá bom, eu tenho coragem, eu vou lá e arremato. Mas e depois? E depois? E esse foi o suporte que eu tive de vocês, né? A sua disponibilidade ali, de estar 100%, de tirar a dúvida da gente. Recentemente, eu posso contar aqui, Fernanda, a bronca que eu Pode, ganhei? claro. Porque tem bronca também, né? Tubarão que faz errado ganha bronca. A gente tem um grupo aí que eu fui lá e rematei. A gente discutiu com a Lili, com a Denise e tal, também da turma dos tubarões. Tinha um terreno com uma casa quase pronta lá, 60% da casa pronta. E a gente foi lá e pá, arrematou. Brigamos um pouquinho ali e a gente arrematou por um preço excelente. E aí eu fui visitar, eu e a Denise, a gente foi visitar, que é aqui no DF, né, no Alphaville aqui.
E nós chegamos lá, fiquei super empolgada, nós ficamos empolgadas e tal, e tinha uma placa, uma propaganda do engenheiro lá. O que a gente fez? No Ligou pro dia engenheiro. seguinte, a gente ligou para o engenheiro. Ligamos para o engenheiro, querendo saber do projeto e tal. Já estava eu já estava com a escritura na mão, tudo certinho. Aí liguei para o engenheiro, ele, como assim? Foi até a Lili que ligou. Como assim? Peraí, minha cliente não está sabendo disso e tal, vou saber, entro em contato com vocês. E eu esperando a documentação e tal, para poder fazer o registro, não deu outra. Ela foi lá, o cara entrou no processo, o juiz mandou o cartório suspender os efeitos Bloquear a do matrícula. leilão e bloquear a matrícula. Aí foi eu correndo ligar para você, né? Que me deu uma bronca. Como assim? Como você faz uma coisa dessa? Você não podia ter feito isso? O que eu já ensinei? Ou seja, né? A gente já foi, tá achando que estava tudo bem, porque ninguém, no processo lá que a gente leu, ninguém encontrava a mulher, né? Ela tem várias dívidas e tal. Então, foi um ensinamento sem igual. Aí você pegou e me orientou. Porque se não tivesse sido essa orientação nesse dia, você virou para mim e falou assim: se vira, corre, vai dar um jeito de registrar isso aí antes do cartório executar a O demanda do bloqueio. juiz lá, o bloqueio da matrícula. E foi eu, passei um dia, ligava para a Lili, ligava para a Denise e tal. Lili, me ajuda, vamos lá. A Lili no leiloeiro e eu ali no cartório, e fui atrás, fui atrás. Eu não sei como. Você, você me botou tanta energia, me deu uma bronca. Eu cheguei aqui em casa, virei pro meu marido e falei assim: levei uma bronca do Fernando. E aí eu corri, consegui registrar. Estou com o registro, assim, foi de um dia para o outro. Então é isso, sabe? É isso, Fernando. Esse, para mim, é um exemplo perfeito. É como a gente aprende aqui cada passo que a gente dá. É ter segurança em cada passo. Saber que você vai arrematar, mas vocês nos dão a segurança de executar cada passo e saber que fazendo aquilo ali direitinho, vai dar bom, vai dar tudo certo. Então, é inesquecível esse exemplo. Boa. E até esclarecendo para a galera, foi exatamente isso, porque vamos pensar o seguinte: uma baita de uma oportunidade, então era uma casa em construção que já está assim, vamos dizer, 30%, vai estar tá com toda a parte cinza da casa já pronta. No condomínio Alphaville, lá em Goiânia, então foi arrematado por preço abaixo do valor do terreno. E a casa já está com quase da metade. Então, ou seja, vai fazer ali, acho que foi 290, 280, né? 297, 290, ou seja, 300 mil reais de arrematação. é. É uma casa que para você terminar ali, vai, 600 mil, acho que menos, talvez, você consegue terminar essa casa e você tem um imóvel de 2 milhões para venda. Então você tem numa arrematação 1 milhão de reais de jogo. Né? Então, o que você tem que fazer numa situação dessa? Aí, ponto. Por que a mulher está na ação anulatória reclamando, cheia de direito? Porque ela não mora, ela é uma casa em construção, ela não mora lá. O credor fiduciário, que era a própria loteadora, mandou, o cartório vai notificar ela no endereço da obra, nos endereços antigos que ela tinha no contrato, então não localizou ela presencialmente, né? Mas fez lá a intimação para a purga da mora, fez a certidão por meio de edital, ela não purgou a mora, consolidou a propriedade, e aí foi feitos os leilões obrigatórios, tá? Então, o que acontece nessa situação? Foi lá os nossos tubarões e, pum, arremata, e, baita do negócio. Aí entra a questão que a Adriana falou. É muito, gente, é difícil de controlar a ansiedade? Claro que é, né? Quando não é impossível. Você quer ir lá ver, eu tô perto, eu quero ir lá ver o que eu fiz aqui, olha na minha arte aqui, que beleza. Esse é o ponto, né? Aí você quer antecipar um pouco as informações, você dá uma precipitada, e aí naturalmente a pessoa cria uma dificuldade em processo. Então, quando a gente fala aqui em live, a gente fala em posts, a gente fala em aula sobre questão de que, olha, eu não entro em contato com o ocupante antes da arrematação, nem antes do registro, cada caso é um caso. O que acontece? A gente está falando com propriedade, a gente fala porque a gente já viveu na pele, a gente vive na pele isso o tempo todo, né? E a mulher
obviamente, deu o piti dela, foi lá, correu, entrou com o processo, pediu anulatória, falou, olha, fui procurada aqui pelos arrematantes, informou, e conseguiu um despacho do juiz que de início fala o seguinte, não, bloqueia a matrícula para a gente decidir o que vai acontecer aqui. E aí vem a situação, vamos analisar. Aí me vem as duas, Fernando, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos analisar essa situação, vamos resolver isso aqui agora. Vamos ver qual que é o melhor caminho. Aí o que acontece com qualquer outro arrematante que não está aqui nos Tubarões? Você ia ficar correndo atrás de algo que você não sabe o que, ia provavelmente acontecer o bloqueio na matrícula, você não ia conseguir fazer o registro da sua arrematação, e naturalmente daqui a pouco a loteadora ia entender que é mais fácil para ela destratar com você e voltar com a mulher, e você vai perder simplesmente R$ 1 milhão de lucro. Entendeu? Por quê? Porque não fez, né, o básico, aquilo lá que a gente precisava ser feito. Então, o que eu falei para Adriana? Vocês querem desistir? De jeito nenhum! Então, vamos embora dar um jeito nisso. Corre lá no cartório, que está perto, aí você tá, a Adriana mora na mesma cidade, né? Então fica fácil, vai lá e fala com o escrevente, fala para ele que você precisa do registro. Aí o cara, não sei por que cargas d'água, simpatizou com a Adriana. Você chorou lá, né, Adriana? Demais. Demais. E aí lá foi o cara, e no dia seguinte o cara me entrega a matrícula registrada. Aí, gente, o que isso muda em tudo? Muda toda a história. Por quê? Porque agora eu registrei a arrematação. Agora eu sou o proprietário registral. Eu tá lá na matrícula, eu sou o proprietário. Vai chegar a ordem do juiz, que demora até sair uma ordem no processo do qual elas não são partes ainda, né? Então vai chegar um ofício para o cartório de registro de imóveis e o cartório vai falar o seguinte, olha, eu não posso bloquear a matrícula porque a nova proprietária não é parte do processo, né? Então, naturalmente, vai ser ali o quê? Não vai ter nenhum tipo de averbação nem nada nesse sentido. Nesse meio tempo, o que acontece? Você tem tempo lá para poder depois contestar aquela ação, até entrar com uma emissão na posse que não é um imóvel habitado, né? Mas você tem tempo para desenrolar aquilo e fazer prevalecer. Ou seja, você ganha muito mais força, inclusive jurídica, para discutir no processo, dizendo, olha, já está registrado, né? Agora, ela vai ter que fazer o quê? Primeiro, ela tem que pagar uma dívida que ela estava inadimplente. Ela tem dinheiro para pagar? Vamos verificar, né? Ah, ela não tem, ainda que ela tenha, ela tem esse direito de pagar essa dívida? Né? É fácil desfazer um registro, uma vez que a outra não é parte. Então, ou seja, você cria embaraços e desconforto para o juiz simplesmente mandar cancelar o registro. Não é tão simples assim, né? Então, isso garante que ganhar R$ 1 milhão numa arrematação pode ser até fácil, mas não é simples, né, Adriana? Não, Fernando, mas o que foi muito comentado entre nós foi assim, a sua tranquilidade. A sua primeiro assim, você focava mais no puxão de orelha, vocês não aprenderam nada. Essas aulas da gente não servem de nada. Não era para ter feito isso. E eu ansiosa pela solução daquilo ali. Você falou, não, ó, faz o seguinte, corre atrás desse registro aí, depois a gente conversa. Então, e para você foi uma naturalidade tão grande. Aí depois eu fui, depois de 2 dias, fui lá, consegui, voltei. E falei, Fernando, consegui, te mandei. Você virou e falou assim, tá bom, agora sossega o facho aí, vamos esperar os próximos passos. E é isso que é o melhor. Esse que é o forte ali, sabe? É a clareza, a segurança e a visão que vocês dão para gente, né? Aí vocês dão segurança em cada etapa do processo. Aí a gente entende do início ao fim onde que a gente tem que colocar mais energia, né? Aliada a isso, os grupos que cada um é bom numa coisa, cada um colabora com alguma coisa e tal, não tem como, né, não errar. E a minha surpresa, o reconhecimento, né, no Experience lá, a Gente, placa. uma placa que essa daí ganhou lá na Experience, e eu vou falar para vocês, quase R$ 3 milhões de faturamento. Imagina só, recapitulando para o começo da live, a Adriana começou nos Tubarões com 2 meses que ela entrou no mercado de leilões. Então ela entrou lá na comunidade Smart, fez ali uma arrematação de um pop, depois você entrou na mentoria, fez mais um popzinho, passou alguns meses ali na fase de ambientação aprendendo, buscando conhecimento, aí depois começou a pegar e subir o ticket de imóveis e finaliza 2024 com quase R$ 3 milhões de faturamento. O que significa isso, gente? Vocês sabem que Tubarão não entra para ganhar com pouco ROI.
Né? Então, se você fizer uma média de um ROI aí, né, já dá para imaginar quanto deu de lucro isso, né, Adri? Pois é. E aí, Fernando, é uma surpresa para a gente, porque vocês falam muito, o Renan fala muito da esteira que a gente vai fazendo. Hoje a gente tem imóvel, né? Nossos grupos aí, a gente tem imóvel em fase de documentação e até fase de venda, em todos esses processos. E nós não estamos sozinhos. Né? Aí você fala, você tem uma dúvida no grupo, aparece um monte de gente para falar, para dar dica, para apoiar, sabe? Então, é, quando eu recebi aquela placa, eu olhei e falei assim: eu vou receber isso aí? A gente chega a não acreditar, né? É muito legal. Porque aí no ano de 2024, ali dentro dos Tubarões, você fez mais quantas arrematações, Dri? 17 em 2024. 17 arrematações em 2024. É, Gente, vocês têm noção? Né? Então, quer dizer, eu comecei ali de um ponto quase zero, e aí você chega no final de 2024 com 17. Aí agora nós já estamos em abril, 4 meses depois, você já fez quantas agora em 2025? eu já fiz 7. 7 arrematações em 2025. É. Aí pergunta: você tem algum centavo no banco para poder pagar uma conta de luz? Meu marido fala assim para mim, né? Ele olha para mim, ele passa assim, eu tô lá, ele fala assim: Adriana, mas só sai. Eu falei: calma que vai entrar. É porque, Mas gente, agora, Fernando, eu já, em setembro do ano passado, eu falei assim: eu agora vou parar de arrematar. Eu preciso de finalizar meus processos. E vem toda aquela ajuda, né? Smart Link, o apoio de vocês, como vender, as nossas lives aí ensinando como você reposicionar o imóvel. Agora o Renan ali o apoio e a formação que ele traz para a gente na capacitação, né? Você entender cada processo, a Thaís ali nas vendas. Então, eu já consegui vender, eu já vendi 5. aí volta e vamos de novo, né? Então agora eu já estou podendo arrematar de novo. Porque é engraçado, porque é isso que a Lília tá falando aqui agora, né? Mas por que vocês não venderam ainda a casa de 1.300 e tal? Porque é imóvel, gente. Imóvel ele não tem essa liquidez que todo mundo fala. Quando você está lidando com os POPs, né? Então eu vou pegar ali o imóvel que eu vou vender por 150 mil, que é a caixa bloqueia o dinheiro ali, bloqueia ali, você vai ganhar 20, 30, até 40 mil por cada imóvel. Mas aí você tem que fazer quantos para você conseguir ganhar 1 milhão? Né? Então, quer dizer, o trabalho é muito grande e você não consegue escalar ali a margem de lucro. Né? Lógico, tem um ROI até maior até do que a gente está falando, mas aqui, a Adriana, ela fez 17 arrematações em 2024, e aí você tem ali, olha, a hora que vender tudo, né? O que eu vou ter? Eu vou ter quase 3 milhões de reais de retorno. Né? Quanto que é meu de investimento que eu coloquei ali? E detalhe, você nunca parte daquele valor todo. Você vai reaplicando, vai reaplicando, vai reaplicando. E aí, naturalmente, quando você menos imagina, você já multiplicou exponencialmente seu patrimônio. Você fala, cara, eu não tinha tudo isso. Da onde que saiu tudo isso? Né? E você tem que ir. É muito impressionante isso. E o imóvel ele tem esse tempo de maturação. Então a gente tem, ó, essa casa é veja bem, de 17 arrematações em 2024, essa casa ainda foi em 2023, né? No final de Sim. 2023. Ela está à venda por 1.300. Então vocês imaginam, uma casa é 1.300, a Adriana tem 17. Né? Aí, lógico, não é todo 100% da Adriana, não, a gente faz sim cotização, a gente trabalha com grupos. Por quê? Porque senão você não tem braço para tocar tudo isso. Né? Você imagina entrar numa situação como essa para que vai ter que terminar uma obra no Alphaville e tô sozinha. Não, eu tô lá com a Denise com a botinha no pé, né? É. Eu tô lá com a Lili lá dando puxão de orelha em pedreiro. Ou seja, só juntos a gente consegue muito mais resultado, porque a gente tem braços, a gente consegue exponenciar. Sozinho você fica extremamente limitado. Você não E a, consegue realmente escalar. e a casa foi para venda agora no final de 2024, né, Foi, Fernando? Foi demorou um pouco. recentemente que ela foi para venda. Foi, porque Por isso também que a gente não vendeu, não é tudo. Nem tudo são flores, sabe, gente? O pessoal, às vezes, teve um rapaz que comentou numa live que eu fiz com o Renan domingo. Conta a parte ruim do leilão. Ué, como assim a parte ruim? Né? A parte ruim que a gente tem, por exemplo, nessa casa. É um pedreiro que deu trabalho, teve que dispensar o cabo, depois ir atrás de outro, né? Então isso atrasa a obra. Isso é a parte ruim, não tem jeito.
Agora, que parte que tem ruim onde o negócio você gasta 600 e vai vender por 1.200? Não tem jeito, né? Como que vai ter alguma coisa ruim, né? É igual casamento. Ah, casamento só tem coisa boa? De vez em quando tem uma briga, né? Faz parte. É isso aí, uai. Né? Dificuldade de achar pessoal para trabalhar, que hoje está no Brasil inteiro, né? Mas a facilidade que a gente tem, por exemplo, a gente está com duas casas lá em Campo Grande, e a gente procura, abre o site da Smart ali, os sócios ali, a gente pergunta quem conhece alguém e tal, tem sempre alguém da Smart disposto a ajudar, que toca a obra, né? E faz são coisas, Fernando, que só sabe quem está nessa comunidade. A pessoa vai lá e faz pelo amor, porque para contribuir, porque depois lá na próxima arrematação você chama aquela pessoa, né? Mesma coisa é a cotização, você divide ali com a pessoa que você nunca viu. E tá tudo certo, né? Exatamente, gente, porque é isso que a gente fala, não tem como você estar num ambiente que nem aqui dos Tubarões e você não ter esse suporte, essa segurança de fazer. E aí é muito legal que tenha acontecido agora, ultimamente, essa situação. Até estava conversando outro dia com um rapaz, mas eu ainda não tenho tanta experiência, compensa para mim entrar nos Tubarões? Depende, né? Você está com afinco, você está querendo acelerar os seus resultados, você está com vontade? Porque é aquele negócio, né, Dri? Eu já aviso logo de cara. Aqui não é lugar para ficar assistindo. Aqui é lugar para execução. Tem que botar lá, arregaçar as mangas e ó. E o pau come. Quando eu fiz a entrevista com o Renan, eu tinha arrematado um imóvel para vir para a turma dos tubarões. E a diferença que faz é o tanto que a gente quer, né? Porque as oportunidades estão aí, as aulas, as lives, a disponibilidade de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida em qualquer momento, Mas se você não estuda, você não tem dúvida. Se você não garimpa, você não sabe o que é bom, né? Eu costumo falar, as aulas são densas, né? E depois ainda tem, para quem não sabe, a gente tem uma estrutura hoje que a mentoria toma o tempo de todo mundo, não tem jeito. Você vai ficar imerso ali. Então é terça-feira. Terça-feira tem aula com os monitores, que são ali os tubarões brancos, o Otacílio, o João, o Vitor, o Oswaldo, compartilhando o conhecimento deles. Na quarta-feira sou eu ali, ó, com um negócio mais intenso, o negócio vai aprofundando. Na quinta tem o encontro dos tubarões para compartilhar experiências, trocar informações, fazer network, reunião ao vivo, né? Então, tudo isso que acontece é ser terça, quarta, quinta e todo dia no grupo. Aí fala, o que acontece nas aulas? Não adianta nada as aulas. Por quê? É a mesma coisa que a gente vem aqui numa live aberta e fala, olha, eu faço assim, eu fiz assado, é desse jeito, mas onde é que as coisas acontecem? Na hora do vamos ver. Né? Então é dentro de cada grupo que cada análise que a gente faz, cada opinião que a gente tem que colocar ali, cada decisão que tem que tomar, isso vai aprimorando o nosso conhecimento e vai nos dando segurança, casca, né, que a gente fala, a experiência para a gente poder fazer qualquer coisa. E agora, olha para você ver, o Renan com esse projeto da garimpagem de 8h30 às 9h30 da manhã. Gente, isso, eu estava falando para o meu marido, isso é incrível, porque ele é uma reunião que todo mundo chega lá, fica caladinho, a gente só está junto ali, cada um garimpando o seu. Mas o que ele quer passar para a gente é a constância, sabe? A insistência, a resiliência, a dedicação. Eu entrei ontem. Hoje eu não pude entrar, eu fiquei me sentindo mal, fiquei de consciência pesada. Né? E a gente tem uma dúvida ali, ele tira na hora, ele conversa, ele bota ali no grupo. É um incentivo que a gente vê os nossos mentores fazendo as mesmas coisas que eles orientam para a gente. Foi até engraçado que o Renan botou no grupo assim, não sei se foi hoje, ele botou assim, passei por 65 leiloeiros, eu ia falar, para de garimpar, ô Renan, senão não vai sobrar nada para nós. Eu vi isso aí. Quem vai... Porque, gente, é exatamente essa questão do hábito. Aí quando você fala assim, eu vejo os meus mentores fazendo o que eles estão falando, dessa parte eu já me penitencio, né? Porque, vamos ler um livro? Puxa, faz tempo que eu não leio um livro. Mas aí o Só que ler acontece? processo, né? Mas aí é os hábitos lá que está colocando. Por que faz isso? Para você gerar comprometimento. Então, quando você tem um personal trainer, por exemplo, um abraço pro Diegão que está aqui, ó.
você vai treinar. Tô com vontade? Não tô com vontade? Tô com preguiça? Não tô com preguiça? Você vai ter que ir lá fazer, né? E aí, naturalmente, gente, leilão de imóvel não tem como, é garimpagem. Não adianta você querer ser o bonitinho, eu vou pegar uma inteligência artificial para garimpar para mim, eu vou contratar uma equipe para garimpar para mim. Não tem jeito, né? É o nosso olhar. Aí volta naquilo que a gente falou do time. Entra no leiloeiro, aí você passa o pente fino, analisa todos os imóveis que estão lá no leiloeiro e não enxerga aquela que vai dar 600 mil reais de lucro para a gente. Por que você não enxerga? Né? Porque aí vai a questão da prática, não tem jeito. É. E a gente só vai ter entrando ali todo dia, garimpando todo dia, né? Olha uma coisa boba que ele falou pra gente ontem ali no grupo. Segunda e quinta ele tá pegando caixa. Os outros dias ele tá pegando banco. Aí umas coisas assim, sabe, que você pequenas coisas, Fernando, que vão compondo ali, que vão te dando musculatura para a gente conseguir. Eu falo, a oportunidade você pode até encontrar, mas fazer o dinheiro, arrematar, você pode até arrematar, mas até você fazer o dinheiro voltar para sua conta, vai um grande vai um grande espaço ali. E a gente só consegue isso aqui, assim, com essa segurança e esse acompanhamento. A gente descobre aqui que você não está sozinha. Um ai que você fala ali no grupo, vem um tanto de gente para poder te ajudar, te amparar, te ajudar. Fala, não, aconteceu comigo, faz tal coisa. Não, vamos perguntar para fulano. A Nilce estava aqui falando, né? Não, eles também ficam me dando bronca aqui, não sei o quê. Foi a mesma coisa. O grupo deles fizeram uma arrematação de uma casa em Mogi, e aí saiu, ó, demorou para conseguir encontrar lá o contato do ocupante, não sei o quê, e aí ele estava com dificuldade ali me patinando. Falei, daqui o contato, deixa que eu vou fazer isso aqui. Aí fui lá, conversei com o cara, negociei o acordo, pronto, tá a chave. Vamos lá vender agora esse negócio. O cara deixou até geladeira, televisão, Aquela casona, né? a casinha no É, condomínio lá. Já está lá prontinha para dar uma demão de tinta e já botar para vender. Então, o que, que acontece? É isso, a gente está fazendo juntos, né, Dri? Eu acho que a mentoria dos tubarões ali, ela satisfaz demais assim, o meu coração com relação a isso, porque é uma coisa que eu gosto. Eu tô ali com eles, não tem jeito. E fico muito bravo quando o time fica patinando, não acontece nada. Eu falo, e aí, gente, vamos fazer alguma coisa? Eu tô à toa aqui, ué. é. Quantas horas de bunda na cadeira que vocês estão tendo? Alguma coisa tá errada aí, vambora, né? É isso, é cobrança, não tem jeito, né, Dri? E aí, Dri, conta um pouquinho para todo mundo aí. Com relação depois dos leilões, então nesse período aí de 1 ano e meio que você está no universo dos leilões, vai fazer 2 anos agora, daqui a pouco, É, né? Qual foi assim um sonho que você já conseguiu realizar? eu tenho um sonho. Bem, Porque assim, eu trabalho, eu tenho uma outra profissão, eu quero fazer a transição de carreira, né? E esse ano eu quero caminhar em passos largos para isso. Mas a gente sempre quer um algo mais, né, Fernando? E tem uma moça que trabalha conosco aqui, passa por muita dificuldade e tudo. E eu me lembro que eu comentei isso com você no dia do meu aniversário ano passado. Porque a gente conseguiu, na semana do meu aniversário, a gente tomou essa decisão aqui em casa, né? Eu, meu marido e minhas filhas. Ela, um dia eu conversando com ela aqui, eu falei assim, Fran, onde você mora e tal? Como que é lá? Quanto que você paga de aluguel e tal? Ela falou assim, dona Adriana, eu pago para um moço lá. Eu pago 500 e poucos reais. Ele comprou a casa, o boleto vem no nome dele e eu pago para ele ali. Aí caiu minha ficha. Eu falei, como é que é? E aí, Fernando, eu tinha arrematado esse um top que eu arrematei aqui no entorno, foi cidade ocidental. Era mais ou menos a mesma coisa que ela pagava. Foi uma oportunidade tanto assim, comprei por 50 e poucos mil, quase 60 mil. Tava ali, eu estava anunciando para vender por 130 mil. E de repente caiu minha ficha. Assim, eu falei assim, gente. E aí eu dei uma parte, financiei, estou pagando para ela. Eu falei assim, por que eu não posso dar isso aí para ela? E aí a gente, aqui em casa, nós conversamos, eu, meu marido, minhas filhas, e a gente conseguiu fazer isso. E só através dos leilões que eu ia conseguir fazer uma coisa dessa. Eu venho pagando as prestações, eu chamei ela, conversei, dei a casa para ela, né? A gente
deu para ela mesmo. Eu falei assim, ó, você vai sair da sua casa, mas a gente ajudou ela a reformar e tudo. E a gente deu a casa para ela morar. E você não imagina a alegria dela, assim. É uma pessoa que tem duas filhas, veio do Piauí e nunca ia conseguir, sabe, crescer aqui pelas dificuldades e tudo. E, e ela olhava para mim e falava assim: Mas você está me dando? Ah, tá, tá bom. E eu tenho que te dar quanto? E de volta? Não, você não tem que me dar nada. E aí ela não acreditava nisso aí. Mas a nossa satisfação assim foi tão grande de ver a realização dela, sabe? E se não fosse os leilões, era uma coisa que a gente não poderia ter feito, né? Porque eu iria comprar, para eu comprar, eu teria que comprar no mercado, alguma coisa, e eu nunca me atentei para isso, né? Então, é mais uma possibilidade que a gente encontra aqui nesse meio, né? Então, eu sou eternamente grato por esse grupo, por Deus ter me iluminado e ter colocado a Smart no meu caminho, ter colocado vocês ali no meu caminho, porque eu acho que é, a gente no início pode até ter um conflito, pesar, ficar com pena do ocupante, tudo, mas cada um tem o seu papel, né? E isso aí foi uma realização para mim e para minha família. Foi muito bom. Nossa, é muito bom poder abençoar os outros assim, né, Adri? É, E esse é. é um conceito que a gente que eu carrego comigo e que eu tento passar para todo mundo aqui nos Tubarões, sabe? Com relação a, por exemplo, eu sempre falo para todo mundo, por que é leve para a gente fazer as coisas? Porque é só dinheiro, né? E aí quando você aprende e você tem jeito, você sabe que isso daqui é infinito, você vai ganhar dinheiro sempre, né? Você tem uma facilidade para poder ganhar. Então, tudo tem um peso diferente. Quando a gente fala lá, vai pagar um ocupante, 5 mil, 10 mil, não, mas é muito. É só dinheiro, depois eu vou ganhar de novo. Né? Então, E a gente está numa esteira, aí eu paro e te pergunto assim, que diferença que esse apartamento vai fazer para mim? Se eu estou arrematando outros aí, com outros grupos, que eu posso ter um lucro assim, assim, assado. Então, esse foi tirado assim de uma maneira tão fácil. E olha a diferença que fez na vida dessa pessoa, né? Então, total. isso, Fernando. E aí, o dia que você me ligou para me cumprimentar, no dia do meu aniversário, eu estava ali, eu até comentei com você, falei, Fernando, eu agradeço muito a você, porque eu te incomodo um pouco mais do que eu incomodo o Renan, o Pierre e o Pedro. Então, aí eu falei aquilo ali para você, porque realmente eu estava assim, muito feliz por isso. Nossa, Adri, é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de abençoar os outros, né? É. E principalmente a gente fala com relação à questão dos leilões, porque o que a gente fala todo dia em qualquer grupo dos tubarões? Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, mas isso não faz falta. A gente sabe porque passa a ser a nossa rotina. Eu não tenho dinheiro, por exemplo, vai cair uma arrematação ali. Quantos grupos ali, por exemplo, a própria Denise que está aqui, vamos arrematar, apareceu a oportunidade, analisamos juntos, fez a arrematação? Fez. Pode entrar aí, a hora que você se capitalizar, você reembolsa. Sabe? Então isso acontece naturalmente em vários grupos. Sabe assim, a gente cria um vínculo, um relacionamento muito forte, porque a gente começa a dar um peso diferente no que é dinheiro. Não é só pelo dinheiro, né? A gente não está aqui pelo capitalismo selvagem, não sei o que lá. Não, e as amizades que a gente faz, eu me lembro, Fernando, fevereiro do ano passado, a gente arrematou naquele grupo de Eusébio ali, até eu estava num grupo com o Jefferson e o Araújo, a gente estava perdendo ali, deu problema e tal, eu falei assim, não, nós vamos arrematar, e aí eu chamei a Lili e a Marcela, e aí foi entrando um tanto de gente ali, eu ia ficar, parece que com 10%, e aí sobrou 5 para mim, e a Marcela e a Lili falou, não, vamos dividir com ela e tal, elas dividiram ali. Eu falei, não, gente, pode ficar, não tem problema. A gente começa a fazer uma amizade ali que tem um peso muito maior. O nosso relacionamento, a nossa amizade, o que você cede e o que você ajuda os outros, vai pesando mais do que é, o dinheiro em si, né? O dinheiro passa a ser. Ele é consequência, né, Fernando? Ele é Consequência. consequência. Acho que essa é a melhor palavra que tem. Não tem como você não ter resultado, né? É. Porque, gente, isso que a gente faz, o que a gente pratica aqui é de coração. É uma coisa, tipo assim, a gente tem uma, eu tenho essa necessidade
de me preocupar com o resultado de quem está aqui comigo. Quem está aqui? O que está acontecendo? Né? Ó, tá agindo de um jeito. Pô, o que você fez ali? Se precipitou, mudou? Vamos corrigir, vamos lá, vamos pegar, vamos fazer. Não é um negócio de deixa para lá e. Ah, não, o problema é seu. Não tem problema seu aqui. Aqui é problema Não, nosso. é problema nosso para discutir, E para achar uma solução e se der errado, para bancar junto, né? É isso. é exatamente assim. Mas olha, é muito legal. Deixa eu ver umas perguntinhas aqui, porque hoje a gente já tem, ó. Deixa eu ver. Não, não é só pergunta, não. É só. Quem tiver. Ah, a Lili tá falando aqui, se não entendem a cotização, vão entender menos ainda entrar fiado. É. Isso não tem jeito de explicar, gente. É, não entende cotização, não entende você dividir o que é seu, assim, colocar o dinheiro. Quanto é que você está precisando aí? Não, eu te passo o Pix, depois a gente acerta, né? É só aqui que isso acontece, né? Exatamente. Mas olha, foi muito bom, né, a nossa noite aqui. Daqui a pouquinho a gente tem aula. E vamos falar um pouquinho. Nós temos encontro agora em maio, presencial, né, Dri? Para matar saudade. Nós vamos Sim, ter o nosso encontro da cúpula, vamos ter nosso barbecue lá na The Best House. Ó, é, tô falando até inglês agora. Para quem não sabe, gente, The Best House é uma casa que a gente arrematou pelo fundo, né? O fundo dos esmartanos. Então, o pessoal todo fez ali. É um fundo homologado na CVM, né? Tudo certinho. E com auditoria lá e tudo mais. Todo mundo compra uma cota, juntou um capital, fizemos uma arrematação lá em Campinas. Foi uma arrematação por 4 milhões de reais. E aí depois a gente foi lá e fez uma reforma nessa casa que ficou sensacional. São quase 1.000 metros quadrados de área construída, 3.000 metros de terreno, um negócio espetáculo, ficou sensacional. E aí, tá pronto agora? Tá, nós vamos vender 15 milhões de reais e vamos fazer um churrasco lá para comemorar? Vamos. Aí tá lá. Vão ser poucos ingressos, né? O Renan acho que já mandou o link lá no grupo. Acho que já vendeu, acho que quase mais da metade já. E a gente falou, quando que a gente vai fazer? Bom, a gente tem o encontro da cúpula naquele final de semana, depois no domingo. Vamos fazer? Vamos. Vamos embora, já emenda. E aí a gente vai matar a vontade de estar todo mundo junto. Menos a se Lili, né? A encontrar, Lili não vai. a Lili não vai. E a gente vai levar as famílias, né, Fernando? Para as famílias se Ex- conhecerem e tal. Isso aqui é o melhor, né? Exatamente. Vamos estar todo mundo junto ali, né? Com as famílias de cada um, para todo mundo entender um pouquinho. Porque, gente, esse é um outro fator, né, Dri? Como é que o mundo dos leilões é bom? É bom, mas como ele toma também a gente da nossa família? Porque a gente demanda tempo, demanda energia, inclusive a gente faz isso por eles, né? Para poder dar conforto para eles, para a gente poder satisfazer, viajar, fazer um monte de coisa com eles, mas é muito tempo, é o nosso trabalho, vamos dizer assim. A gente vive de leilão, então é o dia inteiro, é a noite inteira, e aí às vezes faz falta, né? Eu em casa sofro um pouquinho com relação a isso. Agora estou desligando o telefone à noite. Ele desliga, mas se a gente perguntar 10h30, ele está respondendo, tá, gente? E é É muito isso. importante que eles participem desses eventos presenciais, que eles veem, né, que eles enxerguem tudo isso, para eles poderem entender um pouquinho do que a gente faz. É. Né? Enquanto a gente ainda não carrega eles para trabalhar junto, né? Daqui a pouco nós coloca eles tudo junto lá. Eu tô querendo levar meu marido e minhas filhas. Eu queria arrastar todo mundo, porque é muito bom, né? Você ser dono do seu tempo, ser dono das suas decisões, fazer quando quer, né? Ter o retorno que você espera. É É muito sensacional. bom. É É. sensacional. Ai, gente, olha. Então é isso. Quem tiver pergunta aí, manda alguma que a gente responde, que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos. Quem tem pergunta para Adriana aí? Manda aí. Galera, e eu vou falar, Adri, obrigado demais por ter vindo, ter superado aí, ó, né? Eu sei que você não gosta de aparecer. Não, a live, Fernanda, não, vamos embora. Outro E dia foi o muito Geison, bom. outro dia o Geison me ligou. Vamos fazer a live meio-dia? Eu falei, de jeito nenhum, não, não posso. Olha aqui, Fernando, ó. Ah, o tubarãozinho do nosso evento, olha que coisa linda. É do evento, ó. Lindo. Mas tá bom, gente. Então, vamos despedir da galera, né, Adri? Vamos despedir da galera, deixar aqui, olha, resultado que veio, Adriana aqui com esse coração gigante, essa tubarão branco aqui, ó, da melhor qualidade. Vou falar para vocês, arrematando, e olha, é impressionante, né, Adri? 2 anos de leilão. Não deu 2 anos ainda, vai fazer aniversário já já. E olha o É, tanto de resultado e o que você é e foi capaz de fazer, né?
Já trouxe a irmã também, né? Já, minha irmã está aqui, já está junto comigo. Ela é até insider aí. Então, ela está comigo nisso. A Roberta perguntou aqui quando que eu comecei. Eu comecei em final de junho de 2023. Mas, Fernando, é assim, você fala muito o que você fez, o que você fez. A gente faz muito pouco. Vocês puxam a gente o tempo todo pela mão. A gente e você não, aqui a gente não fica parado, porque se a gente não ceder que vocês estão puxando pela mão, vocês vêm atrás e empurram. Porque vocês estão empurrando a gente o tempo todo. Né? A gente se sente motivado a fazer, a correr atrás. Olha para você ver. Quando eu não garimpo assim, quando eu não estou estudando, quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu me sinto mal. Porque o grupo é muito forte, né? Os grupos são muito fortes, né? É, Então a gente se sente na obrigação de acompanhar aquilo ali, né? E principalmente você entra numa cotização ali, você tem que dar a sua contribuição, né? Você tem que todo mundo junto ali, nem que seja participar, discutir aquilo ali, a gente tem que fazer. Então, mas isso é graças a você, a segurança que vocês dão para a gente ali em cada etapa. é, Então, Fernando, obrigada para você é pouco. imagina. Né? E puxa mesmo, né? Você vai pegar lá, o Renan entra lá, a gente tem o módulo de gestão. Deixa eu ver o quanto que tá aqui o estoque aqui dessa garimpagem, desses tubarão aqui. Não, gente, isso aqui tá muito, muito pouco. A partir de amanhã, 8h30, eu quero todo mundo lá comigo. E vai puxando, né? Então, quer dizer, a gente vai pelo exemplo, né? Dizer, é Pelo isso aí. exemplo, pelo exemplo. Então, É isso. então tá bom. Vamos despedir da galera aqui, gente. Então até a próxima quarta, né? Adriana aqui hoje com a gente. E na quarta-feira vou trazer outro tubarão aqui, ó. Sensacional para vocês. Eu ainda estou convencendo ele, mas deixa comigo. Rodrigo, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. Agradecer aqui ao pessoal da audiência aqui, ó. E até a próxima quarta. E bora para aula agora, né? Para aula agora às 8, né? Obrigada, viu, Fernando? Então tá. Tchau, gente. Beijo, tchau.